Bom dia, eu desejo que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês durante todo este dia. Eu quero compartilhar com vocês uma história que certamente vocês conhecem muito bem, mas é uma história que eu gosto muito também e todas as vezes que eu leio são tantas lições importantes. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas, não todas, né? Imagina, quem sou eu para esgotar todas as lições desse texto, mas algumas que são bem claras para mim. É a história que está registrada lá em 1 Samuel, no capítulo 1, a história da vida de Ana. Quantas de nossas orações já começou assim como a de Ana, em dor, em lágrimas? Mas a história de Ana tem um final bem feliz. Só que até Ana receber o que ela pediu, nem sempre, nem todos os dias foram assim felizes. Antes de analisarmos a história de Ana, eu quero que você pense em uma coisinha. Uma série de fatores tristes contribuiu para esse final feliz da história de Ana. Fatores como dificuldade, como dor, sofrimento e sacrifício. O Senhor sempre usa alguns fios escuros para produzir o tecido da nossa vida. Isso valeu para Ana e vale para nós também. Eu quero que você pense comigo hoje, durante essa história que a gente vai ver juntos, como uma obra de tapeçaria que está sendo feita, com muitos fios, fios alegres e fios tristes, fios que brilham, fios que têm cores vivas e fios que têm cores escuras. Para início de conversa, Ana não tinha nem o casamento dos sonhos. Tá? Só para a gente aí pensar. Eu vou ler os versículos de 3 a 7. Todo ano, Eucana viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor. Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias, eram os sacerdotes do Eterno. Eucana oferecia o sacrifício e servia a refeição sagrada à sua mulher Penina e a seus filhos, mas sempre dava uma porção generosa para Ana, porque a amava muito e pelo fato de o Eterno não ter dado filhos a ela. Sua rival a provocava sem dó, irritando-a e sempre lembrando de que o Eterno a deixara sem filhos. Isso acontecia todos os anos. Sempre que a família ia ao santuário do Eterno, Ana já sabia que seria provocada. Ela chorava e até perdia o apetite. O texto relata o nome de Ana primeiro, né? É que eu não li os versículos de 1 ao 2, mas o texto fala que Eucana tinha 2 mulheres, Ana. Então, Ana, a primeira mulher, mas depois o texto mostra que Eucana tinha uma segunda mulher, uma outra esposa, que era Penina, e que tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. Então Ana dividia o seu marido com outra mulher. Ana não tinha filhos e naquela época isso era muito complicado, porque era um sinal de não ser uma pessoa abençoada, não ser uma mulher abençoada, uma família abençoada. E o texto também diz que ela era hostilizada por Penina, que essa outra mulher a irritava excessivamente. Primeira lição que eu aprendo com Ana: esse fio da vida de Ana, tecido por Deus, provavelmente eu colocaria aqui uma cor preta, cinza, marrom. Eu acho linda essas cores. A irmã Eva que sabe bem, né? Quanto eu gosto de me vestir de preto, de marrom, de cinza. Quando eu cheguei aqui em Itanhaém,
Com os meus 34 anos, ela sempre me falava: menina, você é tão jovem, não use tanto preto, coloque uma cor mais alegre. Saudade de todos vocês, da irmã Eva também, muita saudade. Mas o preto, convenhamos, é uma cor fechada, marrom, cinza. Cores que, embora sejam lindas, mas remetem à falta de brilho, à falta de luz. Mas eu quero continuar, quero ler o versículo de 8 a 11 agora. Certa vez Eucana, o marido, perguntou: Ana, por que você sempre chora? Por que não come? Por que está tão triste? Não sou melhor para você que 10 filhos? Naquele dia, depois de comer, Ana se recompôs e de mansinho escapuliu para o santuário. O sacerdote Eli, como de costume, estava sentado numa cadeira à entrada do santuário do Eterno. Aflita, Ana orou ao Eterno. Desconsolada, ela chorava. Então fez um voto: Ó Senhor dos exércitos de anjos, se atentares para o meu sofrimento, se deixares de me ignorar e agires a meu favor, dando-me um filho, eu o dedicarei sem reservas a ti. Eu o separarei para uma vida de santa disciplina. Mas entrelaçado ao fio escuro do sofrimento, aparece um magnífico fio que eu daria uma cor assim tipo dourado. A vida de Ana não era repleta só de problemas, e nem a sua e a minha é só repleta de problemas. Talvez você e eu estamos dando mais ênfase aos dias sombrios, às cores escuras, de sofrimento, de dor, de tristeza, de perdas, de amargura. E ao contrário disso, podemos hoje aprender com essa mulher a dar mais evidência aos dias de fervorosa adoração. O texto diz que em determinado dia do ano, Ana caminhava ao lado do marido até a casa do Senhor para adorá-lo e oferecer sacrifício a ele. Esse ato de devoção era uma prova de amor a Deus. Periodicamente, com sinceridade e referência, as mulheres que amavam ao Senhor apresentavam-se diante dele para adorá-lo. Nós não sabemos pelo texto se Ana conversava com o marido sobre os insultos que ela recebia de Penina, mas sabemos que Ana adorava a Deus e tinha comunhão com ele. Ana enfrentava uma situação muito difícil. E como ela fazia? Ela recorria a Deus para saber como lidar com suas dificuldades. E adorando a Deus, ela era conduzida pelo caminho que Deus desejava, para que esse sofrimento resultasse num eterno peso de glória. Olha o que nos diz o texto de 2 Coríntios 4, 17 e 18. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Muitas vezes nós fazemos coisas para Deus. Fazemos cursos para saber mais sobre Deus, damos dinheiro, ajudamos os necessitados, trabalhamos em outros ministérios da igreja, participamos regularmente dos cultos. Tudo isso é importante. Mas a verdadeira adoração é pessoal, é intransferível, brota de um coração grato, mas não de uma atividade exterior. Uma segunda lição que eu aprendo com Ana: quando estiver sofrendo, adore a Deus. Quando se sentir sozinho, adore a Deus. Quando estiver ansioso, adore a Deus. Quando for criticado, adore a Deus. Habitue-se a depositar diariamente nas mãos de Deus os fios dourados da sua adoração. Deixe que Deus entrelace os fios escuros que são as nossas dificuldades e teça um bordado lindo na sua vida. Olha os versículos de 12 a 16. Enquanto ela orava ao Eterno, Eli a observava atentamente. Ana orava em silêncio, com o coração,
Seus lábios se mexiam, mas não saía som algum de sua boca. Ele pensou que ela estivesse embriagada. Por isso se aproximou dela e perguntou: você está bêbada? Até quando vai ficar assim? Largue esse vício, mulher. Ana respondeu: não, senhor. Estou muito angustiada. Não andei bebendo, não bebo vinho nem qualquer outra bebida forte. Estou apenas abrindo o meu coração para o Eterno. Não pense que sou uma mulher sem moral. Estou desesperada e sofro muito. Por isso eu estou aqui há tanto tempo. Aí ele disse a ela: vá em paz, que o Deus de Israel atenda ao seu pedido. Ela pediu: pense sempre bem de mim. Depois disso, voltou para junto do marido e comeu com apetite. Agora estava radiante. Eles se levantaram bem cedo, adoraram ao Eterno e retornaram para Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Eterno lembrou do seu pedido. E a gente sabe que dali nasceu Samuel. Ana orava fervorosamente a Deus. Quando foi acusada pelo sacerdote de estar bêbada, ela respondeu: mesmo sendo mal compreendida, ela explica a sua situação. Gente, Eli era o sacerdote. Como ele não percebeu o sofrimento de Ana? Mas isso aí é uma outra parte da história, né? Por tudo que aquele povo estava passando, a vida do povo ali estava de cabeça para baixo. Ana responde com bondade. Ela pensa antes de falar, fala com brandura, fala palavras meigas, fala com palavras moderadas, tudo que a gente encontra em Provérbios. Talvez uma boa cor, pensando aqui no nosso bordado, eu não sei que cor você daria, nós ainda não estamos no auge da nossa história, que eu vou dar uma cor que eu gosto muito também, mas eu daria aqui um amarelo assim, daquele, eu gosto de amarelo, mas um amarelo bem apagadinho assim ainda, sabe? Para ilustrar esse bordado. E por último eu quero destacar o texto que eu já li, do 17 até o 19, depois de tanto sofrimento, por ter de dividir o marido, de receber ofensas, de lidar com o desgosto de não ser mãe e de não ser compreendida pelo sacerdote, Ana constatou que sua infelicidade tinha cedido lugar à alegria. O que provocou essa mudança em suas emoções? O texto diz que Eli impetrou a bênção sacerdotal. Ele disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o que você pede. E qual foi a petição de Ana nesse dia? Ela muito aguardava e orava para ter um filho, mas nesse dia foi diferente. Ana fez um voto a Deus. Se ele lhe concedesse um filho, ela iria entregá-lo por todos os dias de sua vida. Aparece aqui um novo fio. Eu daria a cor azul. Eu amo o azul também. Mas aqui eu até pensei assim no azul como céu, no azul como estar perto de Deus. Foi isso que aconteceu com Ana. O coração dela se aproximou muito do coração de Deus, levada por uma fé que era depositada nesse Deus. Nada havia mudado ainda. Ela não estava grávida e muito menos estava com seu filho nos seus braços, mas acreditou com fé que geraria filhos. Ana creu e se alegrou na promessa. Que fé! Depois de ter recebido a bênção de Eli, essa mulher que tinha jejuado, orado e chorado, com a alma angustiada e desesperada, seguiu seu caminho, comeu e seu semblante já não era triste. Meu irmão e minha irmã, meu amigo, minha amiga, será que você reconhece esse fio azul em sua vida? Como anda a sua fé diante dos acontecimentos rotineiros do seu dia a dia? Você mostra confiança em Deus, uma confiança que alcança os céus? Quando Deus lhe fala por meio de sua palavra, você acredita nele? Você acredita nas promessas de Deus? Pense nessa tapeçaria que é a sua vida. Que cores tem essa tapeçaria? Ela vai ter cores pretas, cinzas, marrons, mas vai ter amarelos, vai ter azul. Assim são os nossos dias. E dentre tantos textos que eu poderia citar aqui para terminar, eu quero citar o Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios.
que a gente se detenha muito, muito mais nas cores alegres da nossa vida do que nas cores tristes, pois todos eles têm a mão do Senhor. Amém, que Deus nos abençoe.